Se eu tenho um equipamento top de gama, e esse mesmo equipamento, o indivíduo que está a operar esse equipamento não tem noção nenhuma do que está a ver, o grau de sensibilidade diagnóstica é zero, é nula. Porque uma das desvantagens do ecógrafo é que ele é dependente do operador. Então, é importante que a pessoa que o faz tenha conhecimento de causa e saiba o que vai buscar. Ora bem, em termos gerais, o ecógrafo está composto por um computador central, um monitor e um transdutor, que é a sonda. Não é? Que sem esta sonda não vamos conseguir obter uma imagem. Mas, afinal, o que é a ecografia? Nada mais, nada menos que um exame que permite avaliar os principais órgãos da região superior do abdômen. Não é? Porque já falamos previamente que o foco da ecografia é observar os órgãos sólidos acima de tudo. Porque os órgãos ocos que possuem gás no seu interior nos dificultam muito poder avaliá-los, né? Tendo em conta uma ou outra exceção que nós podemos observar as ânsias intestinais, mas por norma não é o exame ideal para avaliarmos os intestinos, né? Existem outros exames como o raio-x simples contrastado, como a própria tomografia, que nos dá uma maior fiabilidade no diagnóstico quando vamos estudar propriamente o intestino. Mas em algumas exceções, sim, a ecografia pode nos dar algum diagnóstico ecográfico das patologias de gênero. E ela principalmente se remete aos órgãos da região superior do abdômen, né? Que são os órgãos sólidos. Estamos a falar do baço, que é mais posterior, estamos a falar do pâncreas, estamos a falar do fígado, estamos a falar da vesícula biliar. Esses órgãos em especial temos que ter a máxima atenção, não é? Conhecendo o normal para nós vermos como é que é o patológico. Ora bem, na ecografia do abdômen, ou ecografia do abdômen superior, são avaliados os principais órgãos anexos do sistema digestivo, como bem acabei de dizer, né? Esse é o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O baço não faz parte do sistema digestivo, mas também é avaliado nesse exame. Isso é importante ter em conta. Ora bem, aqui nós temos uma ecografia abdominal, em que podemos observar duas estruturas principais. Estamos a observar o lóbulo direito do fígado, certo? Essa imagem isoecogênica, com esse tom de cinzento escuro, não é? Aqui nós conseguimos observar os vasos hepáticos, aqui bem dentro dele. E aqui nessa imagem nós podemos observar três estruturas importantes, que é muito importante visualizarmos em toda a ecografia abdominal. Primeiro, temos aqui o lóbulo direito do fígado, né, com esse tom de cinzento aqui. Bem embaixo, nós temos essa estrutura meio que ovalada, certo? Com um centro claro no seu interior. Esta estrutura em forma de feijão é o rim direito, tá certo? É o rim direito. E reparem uma dica importante. Por norma, a ecogenicidade do fígado tem que ser proporcional à ecogenicidade do parênquima renal. Reparem aqui, o parênquima renal e aqui bem no centro o seio renal. E ambos têm que ter praticamente o mesmo tom de cinzento. Isso é algo muito importante, tá? Já vamos explicar depois. E bem aqui em cima dessas mesmas estruturas, nós objetivamos uma linha branca, né? Esta linha branca aqui vai ser o diafragma, tá certo? Também é um aporte muito importante quando estamos a observar a ecografia do abdômen. Temos aqui o diafragma. Ora bem, por que essa vista é tão especial? Porque somente nesta vista nós já podemos ter inúmeros diagnósticos.
Vamos começar com os próprios órgãos em si. Olhando e comparando essas duas estruturas, o fígado e o rim, nós já conseguimos ter a noção quando um está patológico. Ora bem, quando eu observo um fígado mais claro que o parênquima do rim, certo? Eu vou pensar que o paciente possa ter uma esteatose hepática. Um fígado muito gorduroso. Observa branco na ecografia. Tá? E o inverso também é importante. Quando eu observo um parênquima renal mais claro que o parênquima hepático. Aí eu tenho que pensar numa provável insuficiência renal. Tá? Ou seja, só mudando o brilho, a cor da estrutura, automaticamente já me dá uma luz, não é? De uma determinada patologia. E aqui o diafragma, que nos ajuda muito para delimitar o limite entre a cavidade abdominal e a cavidade torácica. Ou seja, aqui nós conseguimos ver também quando há algum grau de comprometimento do pulmão, certo? Conseguimos visualizar se tem um derrame pleural, né, que vamos ver com uma imagem preta aqui em cima, que nós chamamos tecnicamente de uma imagem ecolúcida ou anecoica, como preferirem. Tá? Podemos ver quando o parênquima pulmonar está cometido com algum grau de inflamação, né? Quando temos alguma condensação inflamatória aqui na base, quando temos algum colapso do pulmão, também essa janela é importante porque nos facilita observar aqui algum grau de comprometimento do pulmão. Daí que é muito importante nos darmos conta quando um órgão está normal, certo? Nós temos que ter uma certa memória fotográfica. E aí temos que olhar essas três estruturas: fígado, rim e diafragma. Quando vamos pensar num trauma ou num paciente que possa ter líquido livre na cavidade, nós temos que prestar atenção num espaço muito importante, que é o espaço de Morrison. O que vem a ser o espaço de Morrison? É exatamente o espaço que fica entre o fígado e o rim. Tá certo? Essa linha que fica aqui é exatamente o espaço de Morrison, que por norma temos sempre que visualizá-la desta maneira, certo? É como se fosse um espaço virtual, em que só se torna real quando está com algum tipo de infiltração, de preferência líquida, certo? Porque também as pessoas que têm a gordura visceral muito acentuada, essa gordura também vai se impregnando aqui bem no meio do espaço de Morrison. Mas por norma, em pacientes politraumatizados, pacientes em que nós suspeitamos que possa ter rotura intestinal, rotura de um aneurisma, rotura de um quisto hemorrágico, uma das zonas em que esse líquido vai começar a infiltrar vai ser exatamente aqui neste espaço de Morrison. Então, uma zona que temos que ter muito cuidado quando estamos a observá-la pela ecografia. Bem, a nível de epigastro, nós temos que observar dois órgãos muito importantes. Sabendo que a sonda está a nível de epigastro, num corte axial, nós vamos observar aqui neste tom de cinzento, acho que vocês agora vão ter que prestar muita atenção e trabalhar com os olhos para poderem decifrar tons de cinzento. Nós estamos a falar que aqui tem no mínimo dos mínimos 30 tons de cinzento. Mas aos poucos vamos observar essas mesmas estruturas. Reparem aqui, esse
tom de cinzento mais escuro é o lobo esquerdo do fígado, tá certo? Logo abaixo do lóbulo esquerdo, eu observo algumas estruturas pretas, que nós vemos aqui, tá? E outras estruturas cinzentas. Para eu poder observar o pâncreas, tenho que anatomicamente observar 4 estruturas vasculares obrigatórias. Porque sabendo que as estruturas vasculares têm sangue, e o sangue é líquido, e o líquido, qualquer tipo de líquido, ecograficamente nós observamos ecolúcido, preto. Quer seja bilis, quer seja urina, quer seja qualquer tipo de líquido livre que esteja na cavidade, nós vamos vê-la preta na ecografia. E os vasos sanguíneos não fogem à exceção. Os vasos sanguíneos nós observamos preto na ecografia. E o termo correto é uma imagem ecolúcida, ou seja, o líquido, no geral, nós vemos como uma imagem ecolúcida ou anecoica na ecografia. Tá certo? Então, estamos no epigastro. Atenção aqui à imagem. Estamos no epigastro e estamos a observar estas estruturas vasculares. Tá certo? Aqui embaixo nós temos esta primeira estrutura, mais alongada comparada com as outras. Essa será a nossa artéria aorta. Tá certo? A artéria aorta aqui, bem definida. Ao lado da artéria aorta temos outra estrutura que vai ser a veia cava inferior, certo? Estamos aqui, artéria, veia cava. Logo em cima da artéria, nós temos uma outra artéria muito importante, mais pequena que a aorta, certo? Que vai ser um dos ramos da artéria aorta, que vai ser a artéria mesentérica superior. Tá certo? Observamos a aorta, temos aqui a cava inferior e agora temos aqui a artéria mesentérica superior. Tá? Bem aqui acima, temos esta estrutura ecolúcida, certo? Essa vem a ser o eixo de confluência da veia esplênica e confluência da veia porta. Ou seja, aqui estamos a falar do eixo espleno-portal, certo? Que vai ser essa estrutura ecolúcida bem aqui em cima. Por que é mandatório observarmos estas 4 estruturas vasculares? Muito simples. Porque imediatamente acima do eixo espleno-portal, nós vamos observar o pâncreas, que vai ser exatamente esta estrutura que eu estou aqui a definir. Tá certo? Temos aqui o pâncreas, com todas as suas porções, tá? Temos aqui a primeira, que vai ser a cabeça do pâncreas, tá? Que é muito importante, sabemos quanto é que mede. Se a gente pudesse medir, íamos ver que a cabeça, por norma, não deve passar mais de 30 milímetros, ou mais de 3 centímetros de diâmetro, tá certo? Após a cabeça, temos o corpo do pâncreas. O corpo não deve passar mais de 2,5 centímetros. Tá? E no fim, temos aqui a cauda, que de comprimento também não deve passar acima de 2 centímetros. Tá? Ou às vezes pode chegar a 2,5, também, que é normal. Ora bem,
Sabendo essa estrutura anatômica, como encontrá-la, nós vamos conseguir encontrar as demais patologias que podem acometer o pâncreas, certo? Ou seja, a gente primeiro, antes de ver o pâncreas, temos que identificar exatamente as estruturas vasculares, que vão ser como uma landmark, ou seja, vão ser como marcadores para nós termos a certeza que estamos a observar o pâncreas, principalmente em principiantes ou colegas que estão a ser principiantes agora em ecografia. Muitas das vezes vão estar confundidos com gases, vão ver o fígado, vão ficar na dúvida se é, se não é. E a melhor forma de localizarem-se é localizarmos sempre estas 4 estruturas anatômicas. Somente assim, né? Somente assim já vamos conseguir definir o pâncreas e saber se está patológico ou não. Como podemos observar o pâncreas e saber se está patológico ou se está normal? Muito simples. Primeiramente, temos que ver a medida, certo? Saber se ele está aumentado de tamanho ou se não está. E isso temos que garantir com essas medições, sabendo que a cabeça não deve passar de 3 centímetros, o corpo de 2,5 e a cauda de 2 centímetros. Por outra, a cor. O pâncreas normal pode ter um cinzento quase semelhante ao cinzento do fígado, ou por vezes pode ser um cinzento um pouco mais escuro. Tá? Isso por quê? Porque, por norma, um pâncreas com uma pancreatite crônica, né? Pacientes que já têm um dano pancreático já há bastante tempo, ou mesmo pacientes idosos, cursam com um pâncreas com aumento da ecogenicidade, ou seja, vamos ver um pâncreas branco. Tá? Por outra, pacientes que têm pancreatites crônicas, já com calcificações, nós vamos observar um pâncreas com múltiplos nódulos calcificados. É interessante porque até mesmo num raio-x simples, nós conseguimos avaliar um paciente com uma pancreatite com múltiplos cálculos no seu interior. Isso mesmo no raio-x simples. E claro, a tomografia também vai nos ajudar muito a avaliar o pâncreas. Por quê? Nem em todos os pacientes nós vamos conseguir obter uma imagem como esta, certo? Daí que, para fazer uma ecografia abdominal, o paciente deve ter algumas preparações prévias, certo? Como estar em jejum em menos de, ou por mais de 6 horas. O paciente não deve falar, não deve fumar. Isso para quê? Para evitar o máximo de gases que podem impedir a visualização do pâncreas, tendo em conta a proximidade anatômica do estômago. Tá certo? Uma outra técnica, às vezes, que pode ajudar e muito para poder visualizar o pâncreas, nesse caso, principalmente as porções do corpo e da cauda, é exatamente mandar o paciente beber água no momento do exame. A água vai funcionar como um contraste negativo, certo? E aí vai conseguir tirar todo aquele gás que está dentro da cavidade do estômago e vamos poder ver de forma mais nítida o pâncreas nas suas demais partes, ou seja, corpo e cauda, que é muito difícil de visualizar. Daí que quando se suspeita, estão no banco de urgência e o paciente, obviamente, que não fez nenhuma preparação prévia e se suspeita de algum grau de comprometimento do pâncreas, caso o vosso serviço tenha um tomógrafo, o tomógrafo é de bastante utilidade, porque independentemente do paciente ter gás ou não, facilmente vamos poder observar o pâncreas pela tomografia. Outra estrutura muito importante e que faz parte de umas patologias do abdômen agudo inflamatório é a vesícula biliar.
Aqui temos uma ecografia do abdômen, na qual estamos pondo o transdutor a nível do epicôndrio direito, né? Fazendo cortes verticais a oblíquos, para poder visualizar outra estrutura ecolúcida. Tá? Como eu bem disse, se é ecolúcida, se estamos a ver preto na ecografia, é porque tem líquido no seu interior. Nesse contexto, nós estamos a ver a vesícula biliar, certo? Que tem esse aspecto de pera meio que invertida, tá? Totalmente ecolúcida. Ela, por norma, tem que ter um diâmetro que não sobrepassa os 100 milímetros ou os 10 centímetros, tá? Ela, por norma, tem que ter uma largura que não passa os 4 centímetros e tem que ter uma parede fina, tranquila, que não passa os 2 milímetros de espessura. E o seu conteúdo tem que ser sempre preto. É muito importante. Porque uma das patologias que mais acomete a vesícula dentro do abdômen agudo é a colecistite, que pode ser alitiásica, ou seja, sem cálculos no seu interior, ou litiásica, com cálculos no seu interior. Tá certo? E isso influencia rapidamente para o rápido diagnóstico do paciente no leito. Tá? Então, muita atenção aqui à vesícula biliar. Tem aí no hipogastro, né? Estamos a ver a zona pélvica, nesse caso de uma senhora, nós conseguimos enxergar uma outra estrutura ecolúcida pela imagem, certo? Nesse caso, temos aqui a bexiga, né? Com a urina no seu interior, daí que estamos a ver a bexiga preta. E bem posterior à bexiga, e bem colado a ela, nós temos outra estrutura, nesse caso hipoecogênica, com um tom de cinzento mais escuro, já com um formato de pera, certo? Num corte sagital, nós estamos a observar aqui o útero, tá certo? Estamos objetivando aqui o útero, tá? Que ele está bem por detrás da bexiga. Daí, o útero ser considerado um amigo mau das mulheres, de certa forma, porque ele culpa sempre a bexiga pelas dores. Mas, na verdade, a bexiga nunca dói. Está aí tranquila. O vilão da história é o útero quando começa a se descamar. Certo? E aí passa a sensação que a bexiga é que dói mais. Coitada da bexiga, é sempre inocente. Se pudesse levar as malhas de tribunal útero, seguro que a bexiga faria, porque leva muita culpa de dor. Mas, olha bem, por que eu ponho essa imagem aqui? É importante saber que o normal, num abdômen normal, quando nós avaliamos a zona pélvica, vamos ter a bexiga, vamos ter o órgão anexo, nesse caso da mulher o útero, se fosse o homem, haveríamos de ver a próstata aqui, e logo em seguida nós vamos ver essa imagem toda acinzentada, constituída pelas ânsias intestinais. Não se pode ver líquido livre na cavidade. Não se deve. No caso da mulher, tem algumas exceções, né? Principalmente quando há ruptura de um folículo maduro, e é normal vermos aqui embaixo uma pequena quantidade de líquido, uma pequena imagem ecolúcida, bem aqui por trás, né? Que é o famoso líquido livre no fundo do saco de Douglas, que é normal em pacientes que rompem-se os folículos maduros, tá? Temos que tirar de mente que a presença de líquido livre na cavidade, no espaço do fundo de saco de Douglas, é igual a DIP, a doença inflamatória pélvica. Isso está totalmente errado. Tá bem?
Está totalmente errado. É normal algumas mulheres terem escasso líquido livre no fundo do saco devido à ruptura dos folículos. Isso é muito importante termos em conta, tá? Tendo em conta que muitos relatórios, quando observam escasso líquido livre no fundo do saco, dão sempre como uma conclusão de DIP. Mas temos que ver que a DIP, a doença inflamatória pélvica, é uma entidade muito mais vasta, né, daquilo que estamos habituados a ouvir. É mais complexa, inclui um quadro sintomatológico bastante complexo, tem que ter exames de laboratórios que colaboram e achados clínicos que colaboram com essa patologia. Tá? Logo, é muito importante vermos o fundo de saco, a região do hipogasto, porque por norma nós temos que avaliá-la assim, ela fica com esse grande tom cinzento dado pelas ânsias intestinais, pelos gases. Isso é um exemplo pela qual dificilmente nós conseguimos estudar as ânsias intestinais por ecografia. Tá? Algumas estruturas podemos visualizá-las, principalmente quando estão patológicas, como apêndice, né? Mas outras, em especial, fica um pouco difícil. Só visualizamos quando tem algum processo inflamatório, muitas das vezes, como divertículos, dentre outros aspectos. Tá certo? Ora bem, a tomografia do abdômen. Deixa-me fechar e partilhar outra imagem com vocês. Ok. Estão todos a partilhar minha tela? Espero bem que sim. Ok, perfeito. Aqui nós temos uma tomografia do abdômen, certo? A tomografia nos ajuda e muito a visualizar em todos os aspectos a estrutura do abdômen, quer seja desde a parte mais superficial, né? Observamos aqui, a pele, o tecido celular subcutâneo, tecido gorduroso, aqui conseguimos enxergar os músculos, certo? Conseguimos visualizar as estruturas ósseas e conseguimos visualizar as vísceras, tá certo? Então, para a melhor visualização das vísceras, é muito importante que esses estudos sejam feitos de forma contrastada, ou seja, adicionando um meio de contraste, faz com que alguns órgãos sobressaem mais e são facilmente identificáveis, principalmente quando há suspeita de algum processo inflamatório, tá? E temos por outra vantagem, é que na tomografia nós conseguimos visualizar essas mesmas estruturas em vários cortes, quer em cortes axiais, quer em cortes coronais, como as que estamos aqui a ver, tá certo? Quer em cortes sagitais também, como este. E isso nos ajuda e de que maneira a visualizar todas essas estruturas. Mas vamos com calma e vamos visualizar uma por uma. Neste corte axial, vamos descendo, certo? Ainda conseguimos ver as bases dos pulmões. Isso nos ajuda muito a ver se já há algum grau de comprometimento do próprio pulmão, se há algum derrame pleural. Bem aqui, começa a sair uma estrutura
acinzentada, certo? Lembramos que quando falamos em tomografia, nós falamos em densidade, tá certo? E em densidade, nós observamos imagens hiperdensas, né, que são as imagens brancas, isodensas, que têm um tom de cinzento mais escuro, e hipodensas, que são as imagens que têm um tom mais escuro ainda. Tá? Então, primeiramente, nós observamos aqui essa estrutura grande, que é nada mais, nada menos do que o fígado, certo? Pela ecografia, isso é uma diferença, a ecografia apenas nos dá um determinado segmento de imagem, tá certo? Nós temos que transferir a sonda de um lado para o outro para poder termos uma conformação anatômica total. Já na tomografia, ela já nos dá em 3 dimensões essas mesmas estruturas. Então, é importante saber conhecer essas mesmas. Então, temos aqui a primeira, que é o fígado, certo? Conseguimos enxergar as estruturas vascularizadas, porque tem um TAC, é uma tomografia contrastada, e é por isso que estamos a ver aqui essa imagem branca bem no meio, que nesse caso os vasos com contraste, caso contrário não íamos conseguir visualizá-lo assim. Bem aqui sai essa estrutura em forma de pera, certo? Que vai ser a vesícula biliar, tá certo? Vemos aqui a vesícula biliar. Bem aqui em cima, conseguimos visualizar o esôfago, que é essa bolinha aqui. Vamos descendo e vemos que o esôfago se conflui com essa estrutura, que podemos ver muito bem aqui, que nada mais, nada menos do que o estômago. Tá certo? Daí que é importante, quando fazemos uma tomografia do abdômen, que o paciente em causa, antes de fazer os cortes da aquisição, ele tem que beber água. Isso para ajudar a dilatar o estômago e podemos visualizar melhor até as paredes desse mesmo estômago. Tá? E aí nos ajuda a ver em casos de tumores, pólipos. Já dá para dar uma boa avaliação do estômago quando ele está cheio d'água. Descendo, nós vamos encontrar aqui essa estrutura, que é o baço. Tá? Aí, tranquilo. E encontramos esta estrutura aqui. Se vocês se lembrarem... Hoje é sábado mesmo, que ele dá formação nas pessoas, não? Alguém está com o microfone ligado, por favor? Agradecemos que desligasse. Muito obrigado, doutora Ana Alves. Então, como eu estava a dizer, se bem se recordam, nós falamos em 4 estruturas vasculares que na ecografia nos ajudam muito a visualizarmos o pâncreas. Então, aqui nessa tomografia contrastada, essas estruturas vasculares facilmente se observam. Temos aqui a aorta, certo? Bem aqui ao lado temos a veia cava, certo? A aorta, a veia cava. Este ramo que sai da aorta é a mesentérica superior, tá certo? Temos aqui a mesentérica superior. Bem aqui em cima nós encontramos a confluência do eixo esplenoportal, certo? Repara aqui a confluência do eixo esplenoportal, que este vai dar origem à veia porta, que nós conseguimos ver aqui, entrando e se bifurcando para o fígado, e a confluência do eixo esplênico com o vaso esplênico.
Reparem aqui o vaso, a veia esplênica, aí se inserir bem aqui no vaso. Localizando esses 4, o que é que nós falamos na ecografia? Que logo acima do eixo espinoportal nós temos que encontrar o pâncreas. E aqui não foi exceção. Aqui temos o eixo espinoportal e bem em cima, reparem que nós temos o pâncreas. Com a cabeça, reparem o corpo e a cauda do pâncreas. Tá? Por norma, a cauda do pâncreas fica bem aqui junto ao baço. Tá? Daí que a tomografia para avaliação do pâncreas é superior à ecografia, porque a ecografia temos muitas limitações, temos muitos gases que podem impedir nós avaliarmos o pâncreas em toda a sua extensão, tá? Mas já na tomografia facilmente nós podemos avaliar, como bem vem para aqui, tá certo? Descendo mais um pouco, nós observamos estas 2 estruturas paralelas. Temos aqui a coluna vertebral e temos logo essas 2 estruturas cianesas que saem daqui, que estão interligadas por esses vasos. O que é que são eles? São ambos os rins, certo? Eles se observam assim brancos, porque estamos a falar de um estudo contrastado e o contraste está na fase nefrográfica, em que vemos os rins aqui captando e concentrando o contraste que nós aplicamos. Tá certo? Vamos descendo. Ainda aqui em cima, bem juntinho ao polo superior, é importante chamar a vossa atenção aqui. Deixa eu ver se eu faço um zoom. Porque há coisas que tem que se ver bem devagar. Aqui estamos no polo superior do rim. E logo acima do polo superior do rim, nós temos essa estrutura aqui, em forma de um Y. Tá certo? Temos esta aqui à esquerda e temos esta aqui à direita. Tá certo? Essas 2 estruturas são as glândulas suprarrenais, as glândulas adrenais, tá? Elas facilmente se localizam bem aqui no polo superior, junto ao polo superior do rim e facilmente se visualiza por tomografia. Por ecografia fica muito difícil a sua visualização, porque a própria densidade, a ecogenicidade da glândula suprarrenal é bastante semelhante à ecogenicidade da gordura adjacente à mesma. Então, ela pode passar desapercebida na ecografia quando ela está normal. Porque quando essa mesma glândula está patológica, aí sim, facilmente nós conseguimos visualizar por ecografia e mais detalhadamente pela tomografia. Tá certo? Então, já sabem que a glândula adrenal, ou seja, que a glândula suprarrenal, na tomografia, nós identificamos como uma estrutura em forma de um Y invertido. Tá certo? Em forma de um Y invertido. Vamos descendo, vamos diminuir aqui o zoom. Ok. Ok. Se nós repararmos aqui na cavidade, temos uma imagem mais escura e umas mais claras, certo? Então, aqui nós estamos a falar do quê? Estamos a falar da gordura visceral, que se vê com esse tom escuro, tá? E bem aqui estamos a ver as ânsias intestinais. As centrais, estamos a falar do intestino delgado, e as mais periféricas, como esta, estamos a falar do intestino grosso, tá? Vamos descendo.
E já encontramos aqui a pelve, tá? O osso pélvico, aqui os ossos ilíacos, temos aqui o sacro, tá? Continuamos descendo. Temos aqui o hipogastro, temos aqui a bexiga, tá? Aqui bem ao lado os vasos ilíacos. E bem aqui no fundo temos o reto. Tá certo? E é importante, seguindo essas mesmas estruturas. Para aqui, se isso é o reto, vamos imaginar de baixo para cima, esse já é o sigmoide. E vamos seguindo a estrutura, certo? Sigmoide, vamos ver já terminações do cólon descendente, sempre periférico, vamos ver o cólon transverso, certo? Até o cólon ascendente, que é este aqui. Tá certo? Às vezes, numa primeira instância, é um pouco difícil observarmos o tato no corte axial, que é este que estamos a ver agora. Acredito que anatomicamente, se eu pôr o corte coronal, já vai ajudar bastante a vossa percepção. Porque nós temos que treinar o nosso organismo em vários cortes. Temos que treinar os nossos olhos em vários cortes. Com o passar do tempo, obviamente que o corte axial deixa de ser um problema, mas essa é a vantagem do tomógrafo, né? Acho que se nós começarmos a procurar essas mesmas estruturas por aqui, vamos perceber melhor. Em que conseguimos observar o fígado, bem aqui, lobo esquerdo e lobo direito. Aqui temos a cabeça do pâncreas e a cauda, certo? Bem aqui. Vamos mudar um pouco a densidade. Tá? Facilmente conseguimos observar os dois rins, tá? E repara aqui em cima do rim temos a glândula suprarrenal, em forma de chapéu, né? Como nós falamos aí. O baço, aí tranquilo. A bexiga. E aqui estamos a ver as ânsias intestinais. Cólon ascendente, transverso e cólon descendente para cá. Por que é importante observarmos a gordura periansa? Muito interessante. Por quê? Quando nós temos um processo inflamatório intestinal, certo? Como, por exemplo, uma apendicite. A apendicite vai cursar sempre com borramento, se assim podemos dizer, da gordura periférica. Ou seja, nós temos que prestar muita atenção a essa zona mais escura, que fica ao lado das ânsias intestinais. Porque quando observamos uma imagem branca, assim, esbranquiçada, daí que falamos em borramento, bem ao redor da ânsia, temos que pensar sempre num processo inflamatório. Aí vai desde as colites, aí vai desde as diverticulites, vamos encontrar as apendicites, tá certo? E por aí vai. Repara aqui como nós conseguimos observar bem as estruturas vasculares. Deixa eu ver aqui um corte melhor. É isso aí. Reparem aqui que nós conseguimos observar a aorta, desde a aorta torácica, ela vai descendo, tá? E ela depois vai se bifurcando.
Tá? Reparem que ela se bifurca. Ela desce e sai 2 ramos aqui nela. O primeiro ramo da aorta abdominal vai ser esta aqui, que vai ser o tronco celíaco. Tá? O segundo ramo vai ser este, que vai ser a mesentérica superior. Por que é importante observarmos as estruturas vasculares? Porque dentro do abdômen agudo, nós vamos encontrar múltiplas patologias, dentre as quais as de causas vasculares. Tá? Aí vamos estar a falar da trombose mesentérica, do infarto mesentérico, ou seja, são situações que perigam o indivíduo, que causam muita dor e que temos que saber como identificá-las. E aí a tomografia é muito importante para visualizar esses mesmos diagnósticos, principalmente a tomografia contrastada endovenosa. Ou seja, nós temos que saber se suspeitamos de uma trombose mesentérica, não podemos, na nossa requisição, pedir um TAC simples do abdômen. Porque o TAC simples não vai me ajudar a visualizar as estruturas vasculares. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos ver se esse TAC está contrastado. Não. Reparem que esse é um TAC contrastado, mas que já está na fase terminal, certo? O contraste todo já foi lavado e já caiu aqui para a bexiga. Reparem a bexiga que está cheia de contraste, certo? Já está na fase tardia, em que o rim aqui já está a começar a eliminar, certo? O contraste no seu interior. E reparem que já aqui nas veias, nas artérias, já não temos contraste, certo? E vai funcionar praticamente como um TAC simples, para nós termos uma noção. Aqui eu nunca vou saber se tem um trombo, certo? A impedir a passagem do sangue, porque está todo ele cinzento. A única forma de eu poder observar um trombo dentro de um vaso é contrastando esse vaso, é fazendo uma tomografia contrastada, para ver se há alguma falha de enchimento aqui nos vasos. Então, temos que ter essa noção quando vamos pedir um determinado exame. Vamos ver que aqui fica um pouco complicado ver o pâncreas como um TAC contrastado, certo? Mas aqui num TAC praticamente na fase tardia, conseguimos ver as artérias, mas se der em conta, tem quase o mesmo padrão de cor quando está simples, certo? Aqui não conseguimos evidenciar os contrastes. Deixa-me fazer aqui uma coisa que vai vos ajudar a ter uma noção do que eu estou falando. Ok. Aqui vamos comparar essas mesmas imagens, né? Na qual aqui um estudo contrastado, ainda na fase ativa, em que nós vemos os vasos com contraste, e aqui numa fase já tardia, em que os vasos já não têm contraste nenhum. Certo? E reparem a diferença dos vasos com contraste e dos vasos sem contraste nenhum. Certo? Então, há uma importância de fazermos estudos contrastados, principalmente quando suspeitamos de algumas patologias que afetam o mesmo. Se eu quero estudar o pâncreas, eu vou estudar ele no TAC simples e no TAC contrastado. Se eu suspeito de alguns tumores, eu tenho que saber qual é o TAC contrastado que eu vou fazer e qual é a fase que eu vou fazer também. Tá? Isso até seria um outro tema, falando somente das fases do TAC do abdômen. Tá? Porque são temas muito vastos, estamos a tentar enxugar aqui para termos uma noção de como pedir esses mesmos exames. Tá certo? Bom, já são 19h04, sugiro que fazemos um pequeno intervalo, tá? Acredito que uns 10, 15 minutinhos, só para andarmos um pouco, e depois, em si, vamos retomar já falando das patologias. Tá certo? Então, bora andar um bocado para evitar aí outros problemas.
E já, daqui a 10 minutinhos, vamos voltar a sentar, tá? Tomando um copo de água e já vamos falar das patologias.